A noite caía pesada sobre a rodovia BR-116, aquela que corta o interior do Brasil como uma cicatriz antiga. O asfalto ainda exalava o calor acumulado do dia e os caminhões passavam em velocidade, levantando uma poeira vermelha que grudava na pele de quem estava parado. No posto de gasolina, as luzes fluorescentes piscavam fracas, iluminando mal as bombas enferrujadas e a lojinha com produtos vencidos nas prateleiras. Era um daqueles lugares esquecidos do mapa, onde só para quem realmente precisa. Rodrigo ajeitou o cinto de segurança enquanto entrava no estacionamento daquele lugar desolado. Aos 32 anos, o advogado bem-sucedido em Belo Horizonte voltava de uma audiência exaustiva em Governador Valadares, sentindo o peso do cansaço em seus ombros após 4 horas dirigindo com o ar-condicionado quebrado no meio do caminho. A camisa social grudava em suas costas de tanto suor, e tudo o que ele mais desejava era abastecer o carro, comprar um café forte e seguir os últimos 100 quilômetros até o conforto de sua casa. Estacionou próximo à bomba e desceu do veículo, recebendo um aceno preguiçoso do frentista, um rapaz magro com o uniforme visivelmente sujo de graxa. Rodrigo pediu para completar o tanque e caminhou até a conveniência para esticar as pernas. Dentro do estabelecimento, o ar estava abafado e uma televisão velha, pendurada no canto da parede, transmitia um jogo de futebol sem som. Atrás do balcão, uma mulher de meia-idade folhava uma revista com total indiferença ao redor. Foi exatamente nesse instante, ao olhar para o canto próximo à geladeira de bebidas, que o destino de Rodrigo mudou completamente. Uma mulher idosa estava encolhida sobre si mesma no chão frio. Seus cabelos grisalhos e desgrenhados caíam sobre o rosto extremamente magro, quase escondendo os olhos profundos e assustados. A roupa que vestia estava rasgada e imunda, e seus pés descalços, cheios de calos e feridas abertas, repousavam sem proteção. Ela segurava um pedaço de pão duro nas mãos trêmulas, mastigando devagar, como se cada pedaço fosse precioso demais para desperdiçar. Rodrigo sentiu um aperto violento no peito. Não era apenas pena, era algo perturbador que mexia com suas memórias mais profundas. Aproximou-se devagar, com medo de assustá-la, e quando a mulher finalmente levantou os olhos, o mundo dele parou. Aqueles olhos eram inconfundíveis, despertando um turbilhão de emoções que ele julgava enterradas. O coração do advogado disparou, suas mãos começaram a tremer e a respiração ficou presa na garganta enquanto ele dava mais alguns passos trôpegos na direção dela. A idosa o encarou com uma mistura de confusão e medo, como um animal acuado, mas ele não conseguia desviar o olhar de cada linha daquele rosto. Mãe! A palavra saiu baixa, quase como um sussurro inacreditável. A mulher piscou sem entender, e Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem, apoiando-se na geladeira para tentar processar o impossível. Sua mãe havia desaparecido há exatamente 15 anos, quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que ela saíra de casa dizendo que ia ao mercado e nunca mais voltou, deixando a polícia sem respostas e a família presumindo o pior. Ali estava ela, sua mãe, Dona Célia, viva e destruída pelo tempo. Rodrigo ajoelhou-se na frente dela com as lágrimas já escorrendo livremente pelo rosto. Mãe, sou eu, o Rodrigo, seu filho. A mulher franziu a testa, fazendo um esforço visível para lembrar de algo muito distante no passado. Os lábios rachados se mexeram, mas nenhum som saiu inicialmente, até que Rodrigo pegou suas mãos frias e ásperas. Mãe, o que aconteceu? Onde a senhora esteve esse tempo todo? Dona Célia piscou várias vezes e uma fagulha de reconhecimento finalmente acendeu em seus olhos. Oh, Rodrigo! A voz era rouca e quebrada, mas era a mesma voz que cantava canções de ninar e o acalmava após os pesadelos da infância, fazendo-o puxá-la para um abraço apertado e choroso. A atendente do posto se aproximou, visivelmente desconfortável com a cena dramática. Moço, essa mulher vive por aqui. Apareceu há uns 2 anos. Não fala muito. A gente dá comida quando sobra, mas ela nunca fica muito tempo, sempre desaparece. Rodrigo tentava processar a informação de que ela estava ali há 2 anos, mas a atendente deu de ombros sobre o passado anterior, explicando que tentaram chamar a assistência social uma vez, mas a idosa fugiu. E olha, moço, a gente não pode ficar cuidando de todo mundo que aparece aqui. Isso aqui é um posto, não um abrigo.
Controlando a fúria diante da indiferença alheia, Rodrigo respirou fundo, sabendo que o importante era cuidar de sua mãe. Mãe, vamos sair daqui. Vou te levar para casa. Ao tentar ajudá-la a levantar, Dona Célia recuou assustada e resistiu. Não, não posso. O filho insistiu, desesperado para tirá-la daquela miséria. Como assim não pode, mãe? Sou eu, o Rodrigo, seu filho. Vou cuidar da senhora. Ela balançou a cabeça em prantos, apertando o pão contra o peito. Você não entende. Eu não posso voltar. Não posso. Eles vão me encontrar. Diante do mistério e do desespero dela naquele posto perdido, Rodrigo pagou pelo combustível com as mãos trêmulas enquanto o mundo ao redor continuava girando indiferente. Ele puxou uma cadeira de plástico, sentou-se ao lado dela com delicadeza e insistiu com ternura. Conta para mim o que aconteceu naquele dia. Porque a senhora nunca voltou. Após um longo silêncio que parecia eterno, Dona Célia começou a falar tão baixo que ele precisou se inclinar para ouvir o relato aterrorizante. Eu estava indo pro mercado, como sempre. Seu pai tinha me dado dinheiro para comprar carne e arroz. Mas no caminho, eu encontrei seu tio Mário. O advogado franziu a testa ao lembrar do tio problemático envolvido com vícios. Ele estava desesperado. Disse que devia dinheiro para pessoas perigosas e que iam matá-lo se não pagasse naquele dia. Me implorou para ajudar. Ela assentiu devagar, revelando que entregou o dinheiro do mercado, mas não foi suficiente para saldar a dívida enorme do cunhado. Mário disse que precisava de mais, muito mais. Disse que se eu não conseguisse, eles viriam atrás da nossa família também. Ele me levou até uns homens. Disse que eles podiam me emprestar dinheiro, mas quando chegamos lá, eles não queriam emprestar. Queriam que eu trabalhasse para eles. Disseram que eu só sairia quando pagasse toda a dívida do Mário. O sangue de Rodrigo gelou ao ouvir o relato de que sua mãe foi mantida em condições análogas à escravidão por 15 anos. Limpeza, cozinha, em casas, festas, lugares que eu nem sabia onde eram. Eles me levavam de um lugar para o outro, nunca me deixavam sozinha ou ligar para ninguém. Disseram que se eu tentasse fugir, iam fazer mal a você e ao seu pai. Dona Célia chorava copiosamente ao revelar que nunca mais viu o tio Mário, que simplesmente fugiu e a deixou para trás como garantia da dívida. A fúria tomou conta de Rodrigo, mas ele sabia que a prioridade absoluta era o resgate de sua mãe. Teve um dia, faz uns 3 anos, que a casa onde eu estava foi invadida pela polícia por causa de drogas. Todo mundo correu e eu consegui escapar na confusão, mas fiquei com medo de voltar e eles pegarem vocês, explicou ela, justificando o temor que a manteve errante na rodovia. Rodrigo a abraçou novamente, prometendo proteção e justiça, iniciando ali a jornada para curar as feridas de uma vida inteira roubada pela crueldade humana. Eu corri também. Fiquei com tanto medo que continuei correndo. Não parei. Peguei carona em caminhão, andei a pé, dormi na rua. Não sabia para onde ir. Tinha medo de voltar para casa porque eles tinham dito que iam fazer mal a você e ao seu pai se eu fugisse. Rodrigo segurou o rosto da mãe com as 2 mãos, sentindo a fragilidade daquela pele castigada pelo tempo e pelo sofrimento. Mãe, esses homens não vão fazer nada. Eu sou advogado agora. Vou te proteger. Vamos para a polícia, vamos denunciar tudo isso. Mas Dona Célia balançou a cabeça com força, o pânico brilhando em seus olhos fundos. Não, Rodrigo, você não entende. Esses homens são perigosos. Eles têm contato em todo lugar. Polícia, juiz, todo mundo. Se você mexer com eles, vão te matar. O aviso ecoou como uma sentença sombria, mas ele se recusava a recuar. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha diante da gravidade daquela afirmação, mas ele não podia desistir, não agora que o destino havia lhe devolvido sua mãe. Mãe, eu não vou deixar a senhora na rua. Não depois de tudo que passou. Por favor, vem comigo. Vamos para casa. Vou cuidar da senhora. Dona Célia olhou para ele por um longo momento, e havia tanto sofrimento e cansaço naqueles olhos que parecia impossível suportar. Finalmente, ela assentiu devagar. Tá bom,
mas só se você prometer que não vai mexer com essas pessoas. Promete. Rodrigo não sabia se seria capaz de cumprir aquela promessa, mas naquele momento ele prometeria qualquer coisa para tirá-la daquela miséria. Eu prometo. Ele ajudou a mãe a se levantar daquele chão frio e imundo. Ela estava tão leve e frágil que parecia que poderia quebrar a qualquer momento sob o menor toque. Rodrigo a guiou até o carro, segurando-a firmemente pela cintura, sob o olhar silencioso e indiferente da atendente do posto que os observava da porta, enquanto o frentista sequer ergueu a cabeça. Quando ele abriu a porta do passageiro para a mãe entrar, ela hesitou por alguns segundos, encarando o interior do veículo moderno como se estivesse diante de uma armadilha mortal. Rodrigo esperou pacientemente, transmitindo calma em meio ao caos. Finalmente, Dona Célia entrou, encolhendo-se no banco de couro como se quisesse desaparecer ou se tornar invisível. Rodrigo deu a volta rápida, entrou do lado do motorista e ligou o motor, olhando para a mãe uma última vez antes de deixar o estacionamento daquele posto esquecido na rodovia. Ela olhava fixamente pela janela, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto sujo, refletindo as luzes fracas que ficavam para trás na escuridão. E naquele exato momento, enquanto acelerava em direção à capital, Rodrigo fez uma promessa silenciosa e inabalável. Ele ia descobrir quem havia feito aquilo com ela e ia fazer justiça, custasse o que custasse. A viagem até Belo Horizonte seguiu em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo ronco do motor. Dona Célia permaneceu encolhida, observando a paisagem noturna como se visse o mundo exterior pela primeira vez em décadas. As luzes da grande cidade começaram a surgir no horizonte, brilhando contra o céu escuro e anunciando a chegada ao refúgio. Rodrigo morava em um apartamento confortável no movimentado bairro Savassi, uma região vibrante, cheia de bares e restaurantes, que ele havia comprado há 2 anos após uma promoção significativa no renomado escritório de advocacia onde trabalhava. Quando entraram no prédio residencial, o porteiro olhou com visível surpresa e julgamento para a aparência maltrapilha de Dona Célia. Rodrigo percebeu o preconceito estampado no rosto do funcionário, mas fingiu não ver, cumprimentando o homem rapidamente conduzindo sua mãe diretamente para o elevador, onde ela se assustou e apertou o braço do filho com força. Está tudo bem, mãe. É só o elevador. Vamos subir até o 4º andar. Dona Célia assentiu com os dentes cerrados, mantendo os olhos fechados até que as portas se abrissem novamente no andar correspondente. Rodrigo a guiou pelo corredor silencioso até a porta de seu apartamento, e quando abriu, ela entrou devagar, olhando ao redor com uma mistura de medo, admiração e profunda curiosidade. Pode ficar à vontade. Essa é sua casa agora. Ela não respondeu, apenas permaneceu estática no centro da sala, como se seu corpo houvesse esquecido como habitar um lar de verdade. Rodrigo suspirou e foi até a cozinha buscar um copo de água, encontrando-a na mesma posição quando retornou. Mãe, a senhora deve estar com fome. Vou preparar alguma coisa. Mas Dona Célia balançou a cabeça em recusa. Não precisa, meu filho. Já comi aquele pão. Rodrigo sentiu o coração apertar dolorosamente, sabendo que aquele pedaço de pão velho e duro não era o suficiente para alimentá-la. Mãe, por favor, deixe eu fazer o macarrão. Não vai demorar. Ela finalmente olhou para ele, pela primeira vez desde o reencontro, esboçou um sorriso tímido e melancólico. Macarrão com molho de tomate. Rodrigo sorriu de volta, sentindo uma onda de nostalgia. Exatamente como a senhora fazia. Enquanto cozinhava, ele jurou para si mesmo que encontraria o tio Mário e o faria pagar por sua covardia extrema. O jantar ficou pronto rapidamente, e Rodrigo serviu 2 pratos generosos na mesa da sala. Dona Célia sentou-se com extrema cautela, como se a cadeira pudesse quebrar sob seu peso mínimo, e começou a comer devagar com as mãos ainda trêmulas, deixando novas lágrimas caírem sobre o alimento. Após a refeição, ele preparou um banho quente na banheira, separando toalhas macias e uma de suas próprias roupas limpas para ela usar. Ao deixá-la sozinha no banheiro, ouviu o som da água misturado a um soluço abafado vindo do interior do cômodo. Encostado na parede do corredor, Rodrigo chorou em silêncio pelo pai, que havia morrido 5 anos antes com o coração partido, sem jamais saber o paradeiro da esposa.
Quando Dona Célia saiu do banheiro com os cabelos limpos e presos em um coque, as roupas dele ficavam enormes em seu corpo debilitado, mas ela parecia finalmente resgatar sua dignidade. Ele a acomodou em sua própria cama confortável. Descansa, mãe. Amanhã a gente conversa mais. Ela segurou sua mão com força. Rodrigo, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Ele apertou os dedos dela de volta. A senhora não tem nada que se desculpar. Nada disso foi culpa sua. Naquela noite, após ela adormecer, Rodrigo tentou enviar uma mensagem para o antigo número do tio Mário: precisamos conversar. É sobre sua irmã. No entanto, a mensagem não foi entregue, pois o número estava desativado há muito tempo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com um som suave de pratos sendo manuseados na cozinha. Ao levantar-se do sofá, encontrou Dona Célia preparando o café da manhã com um sorriso tímido no rosto. Bom dia, meu filho. Fiz café. Achei tudo aqui na geladeira. Queria fazer alguma coisa. Faz tanto tempo que não cozinho para alguém que amo. Eles tomaram o café juntos, desfrutando daquele milagre cotidiano até que ela perguntou pelo marido: e seu pai? Como ele está? Rodrigo segurou a mão dela com pesar. Mãe, o pai faleceu há 5 anos. Foi o coração. Ele nunca se recuperou do seu desaparecimento. Dona Célia soltou um gemido de pura dor coletiva, desabando em soluços dos braços do filho, lamentando o tempo roubado por uma terrível injustiça. Eu também sempre amei ele e você. Todos os dias eu pensava em vocês. Todos os dias eu rezava para um dia poder voltar. Dona Célia desabafou com a voz embargada, enquanto as lágrimas ainda caíam livremente por seu rosto cansado. Rodrigo apertou a mão dela com firmeza, sentindo o peso daquela declaração ecoar em sua alma. E agora a senhora está aqui, mãe, e nós vamos descobrir quem fez isso. Vamos fazer justiça. No entanto, a idosa balançou a cabeça com força, o pânico evidente em seu semblante debilitado. Não, Rodrigo, eu já te disse. Essas pessoas são perigosas. Se você mexer com elas, vão te matar. Eu não posso perder você também. Rodrigo respirou fundo, tentando manter a calma diante do desespero dela. Mãe, eu sou advogado. Trabalho com a lei. Não posso simplesmente ignorar o que fizeram com a senhora. Isso é crime. Escravidão, sequestro, cárcere privado. Essas pessoas precisam pagar. O jovem tentou argumentar, mas Dona Célia se levantou da mesa, visivelmente agitada e trêmula. Você não entende. Eles não têm medo da lei. Eles compram policiais, juízes, promotores. Já vi isso acontecer. Uma mulher que estava lá comigo tentou denunciar. No dia seguinte, ela desapareceu. Nunca mais ninguém viu ela. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer a espinha com o relato, mas aquilo era exatamente o combustível que precisava para não desistir, pois sabia que a omissão perpetuaria aquela rede de horror. Mãe, eu entendo seu medo, mas não posso deixar isso passar. Não posso. O advogado afirmou com determinação. Dona Célia olhou para ele por um longo momento e, percebendo que não mudaria a mente do filho, cedeu com a voz baixa e cansada: se você for fazer isso, pelo menos seja cuidadoso. Não confie em ninguém e, se as coisas ficarem perigosas demais, você para. Promete. Rodrigo assentiu prontamente. Eu prometo. No fundo, porém, ele sabia que aquela era uma promessa impossível de cumprir. Ele não pararia até ver todos os responsáveis atrás das grades. Após o café, ele a levou ao shopping para comprar roupas básicas, onde percebeu o quanto ela se assustava com a multidão e os ruídos urbanos. De volta ao apartamento na Savassi, enquanto Dona Célia guardava suas coisas novas, Rodrigo ligou o computador e mergulhou em pesquisas profundas sobre redes de tráfico humano e trabalho escravo no Brasil. A leitura minuciosa alimentava sua indignação ao ver a quantidade de casos impunes. Vasculhando arquivos antigos, ele se deparou com uma notícia de 3 anos atrás sobre uma grande operação policial contra o narcotráfico na periferia de Belo Horizonte, o exato período em que sua mãe havia escapado. Um nome em destaque chamou sua atenção:
Jorge Mendes, um empresário influente sob constante suspeita de atividades ilícitas, mas que sempre escapava da justiça por pura falta de provas contundentes. Os dias seguintes exigiram paciência e adaptação, com Dona Célia ocupando o tempo em tarefas domésticas para aplacar a ansiedade crônica que a perseguia. À noite, o medo ainda se manifestava em seus olhos arregalados a cada ruído no corredor. Preocupado, Rodrigo a levou a um médico de confiança, que constatou um quadro severo de desnutrição e estresse pós-traumático, recomendando suplementação e terapia urgente. Naquela mesma noite, determinado a avançar na investigação, o advogado acionou Carlos, um investigador particular discreto com quem já havia trabalhado. O profissional respondeu rapidamente via mensagem de texto indicando que havia descoberto algo crucial e agendando um encontro sigiloso. Na manhã seguinte, Rodrigo encontrou Carlos em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Sem rodeios, o investigador abriu o laptop e revelou o organograma financeiro das empresas de fachada de Jorge Mendes, apontando que o verdadeiro lucro vinha do tráfico de entorpecentes e da exploração humana. Carlos arrastou o cursor até um nome periférico na tela e disparou. Esse aqui é interessante. Mário Pereira. Soa familiar. O sangue de Rodrigo congelou instantaneamente ao ler o nome de seu próprio tio. Tem certeza? Questionou, chocado. Carlos assentiu friamente. Ele trabalhou para Jorge Mendes há cerca de 15 anos. Era uma espécie de intermediário. Recrutava pessoas para as operações de Mendes, mas desapareceu logo depois. Esse filho da mãe. Ele não só entregou minha mãe a esses criminosos, como trabalhou para eles. Rodrigo esbravejou, cerrando os punhos com uma fúria contida. Carlos fechou o laptop com cuidado e o alertou seriamente. Rodrigo, você precisa ter cuidado. Se Jorge Mendes descobrir que você está investigando, ele não vai gostar. Esse homem é perigoso. Muito perigoso. Compreendendo o risco imenso, o advogado não recuou e garantiu os fundos necessários para que a investigação continuasse de forma implacável. Sentado no carro logo após a reunião, ele forçou o próprio corpo a respirar fundo para não permitir que o ódio cegasse sua capacidade estratégica. Ao retornar para casa, o aroma acolhedor do feijão fresco vindo da cozinha trouxe um alento momentâneo ao coração do rapaz. Ele caminhou até a mãe e a abraçou por trás com ternura. Está com um cheiro bom, mãe. Ela sorriu sem desviar os olhos da panela. Aprendi a fazer o melhor possível com o que tinha. Mesmo quando não tinha quase nada. A naturalidade com que ela mencionava aqueles anos de privação partiu o coração de Rodrigo, evidenciando as marcas profundas de uma tortura prolongada. Durante o almoço, ele manteve o tom leve, compartilhando histórias cotidianas de seu trabalho no escritório para distraí-la. Apesar de tentar focar na recuperação física e psicológica de Dona Célia, a mente do advogado trabalhava sem parar no que Carlos havia revelado. O fato de o tio Mário ser um membro ativo da quadrilha mudava tudo. Ele não era apenas um jogador endividado que cometeu um erro desesperado, mas um cúmplice direto da escravização da própria cunhada. Rodrigo sabia que precisava coletar provas irrefutáveis que ligassem Jorge Mendes diretamente ao cativeiro de sua mãe, pois o poder econômico do criminoso exigia uma denúncia blindada contra qualquer tentativa de suborno ou interferência judicial na comarca local. Olhando para Dona Célia, que agora lavava a louça com uma serenidade frágil, Rodrigo renovou seu juramento interno de buscar reparação total. Ele compreendeu que a batalha legal e investigativa que estava prestes a travar seria a mais perigosa de sua carreira e de sua vida pessoal. No entanto, enquanto observava o semblante da mulher que julgava morta por 15 anos, ele teve a certeza absoluta de que nenhum capanga, empresário corrupto ou parente covarde o impediria de limpar o passado e garantir que sua mãe pudesse, finalmente, viver sem o fantasma do medo rondando seus dias. Eu também sempre amei ele e você. Todos os dias eu pensava em vocês. Todos os dias eu rezava para um dia poder voltar. Dona Célia confessou com a voz trêmula, enquanto as lágrimas continuavam a banhar seu rosto cansado na cozinha do apartamento. Rodrigo, terminando de lavar a louça do almoço, virou-se para ela e apertou suas mãos com profunda determinação. E agora a senhora está aqui, vamos descobrir quem fez isso. Vamos fazer justiça. No entanto, a idosa balançou a cabeça com força, tomada por um pânico paralisante.
Não, Rodrigo, eu já te disse, essas pessoas são perigosas. Se você mexer com elas, vão te matar. Eu não posso perder você também. Rodrigo respirou fundo, tentando acalmá-la. Mãe, eu sou advogado. Trabalho com a lei. Não posso simplesmente ignorar o que fizeram com a senhora. Isso é crime. Escravidão, sequestro, cárcere privado. Essas pessoas precisam pagar. Dona Célia se levantou da mesa, completamente agitada, e rebateu o filho com os olhos arregalados de pavor. Você não entende. Eles não têm medo da lei. Eles compram policiais, juízes, promotores. Já vi isso acontecer. Uma mulher que estava lá comigo tentou denunciar. No dia seguinte, ela desapareceu. Nunca mais ninguém viu ela. O relato trouxe um calafrio imediato à espinha de Rodrigo, mas também solidificou sua certeza de que não poderia recuar diante de monstros tão poderosos. Ele sabia que se ninguém fizesse nada, aquela rede de horror continuaria destruindo famílias. Vendo que não conseguiria dissuadir o filho, a idosa fez uma última exigência com a voz baixa e cansada. Se você for fazer isso, pelo menos seja cuidadoso. Não confie em ninguém e se as coisas ficarem perigosas demais, você para. Promete. Rodrigo mentiu para protegê-la. Eu prometo. Nos dias seguintes, Rodrigo dividia-se entre a rotina exaustiva no escritório de advocacia e as madrugadas em claro montando o dossiê. Carlos, o investigador particular, enviava atualizações constantes sobre as empresas de fachada e as movimentações financeiras de Jorge Mendes. A investigação avançava a passos largos, mas o comportamento obcecado de Rodrigo começou a chamar a atenção de seu chefe, Dr. Fernando. Percebendo o funcionário distraído e visivelmente desgastado, o experiente advogado chamou Rodrigo para uma conversa franca em sua sala e ofereceu apoio para o que quer que estivesse acontecendo. Rodrigo agradeceu a generosidade do mentor, mas preferiu manter o silêncio para não colocar mais ninguém em risco, sabendo que sua carreira e sua própria vida estavam na linha de fogo. A grande reviravolta aconteceu em uma sexta-feira à noite, quando o celular de Rodrigo tocou. Ele correu para a varanda do apartamento para que Dona Célia não ouvisse a conversa. Do outro lado da linha, Carlos tinha uma novidade crucial. Rodrigo, eu tenho uma informação importante. Consegui contato com uma mulher que trabalhou para Jorge Mendes há alguns anos. Ela está disposta a conversar com você, mas só se for em sigilo total. Ela tem medo de represálias. O coração do advogado disparou ao saber que finalmente teria uma testemunha viva para corroborar a história de sua mãe. Carlos agendou o encontro para a noite seguinte em um local discreto na periferia, reforçando o alerta sobre o perigo extremo que aquela mulher estava correndo ao aceitar falar com eles. Para não alarmar Dona Célia, Rodrigo inventou que tinha um jantar de negócios e saiu na noite de sábado sob o olhar desconfiado e preocupado da mãe. O endereço enviado por Carlos era um bar decadente mal iluminado na periferia da cidade, um ambiente carregado de fumaça de cigarro e cheiro forte de álcool. Ao entrar, o advogado localizou o investigador sentado em uma mesa de canto ao lado de uma jovem de aproximadamente 30 anos, com semblante exausto e cabelos presos. Rodrigo sentou-se com cautela, e a mulher o encarou com profunda desconfiança antes de falar. Você é o advogado. Rodrigo assentiu com respeito. Sou Rodrigo Pereira. Obrigado por concordar em falar comigo. A jovem acendeu um cigarro, deu uma tragada longa para conter o nervosismo e revelou sua identidade. Meu nome é Adriana. Carlos me disse que você está investigando Jorge Mendes. Rodrigo confirmou a informação, explicando que o criminoso havia mantido sua mãe como escrava por 15 anos e que necessitava de provas irrefutáveis. Adriana soltou a fumaça devagar e revelou o elo que faltava. Eu trabalhei para ele por 3 anos. Fui recrutada por um tal de Mário. Ele me prometeu um emprego bom, com salário decente, mas quando cheguei na casa, descobri que era tudo mentira. Ao ouvir o nome de seu tio Mário mais uma vez como o aliciador da quadrilha, Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias, controlando-se para que Adriana continuasse o relato.
Adriana detalhou os anos de terror na fazenda de Jorge Mendes, descrevendo como homens e mulheres eram forçados a trabalhar de sol a sol sob constantes ameaças de morte e violência psicológica. Ela confirmou que havia conseguido escapar há 3 anos, aproveitando a mesma confusão da batida policial que permitiu a fuga de Dona Célia. Quando Rodrigo perguntou se ela estaria disposta a testemunhar formalmente perante a justiça, a jovem hesitou por um instante. Só se você garantir minha proteção. Esse homem é poderoso. Se ele souber que eu falei, vou morrer. Rodrigo empenhou sua palavra de que garantiria sua segurança jurídica, e Adriana concordou em assinar o depoimento detalhado, entregando a primeira peça oficial de evidência contra o esquema. Algumas semanas após o encontro com Adriana, Carlos conseguiu rastrear a localização exata de uma das propriedades rurais remanescentes de Jorge Mendes, um local isolado e cercado por mata fechada. O investigador sugeriu levar o caso imediatamente às autoridades tradicionais. Rodrigo, eu acho que devemos informar a polícia, deixar que eles façam uma operação. No entanto, o advogado balançou a cabeça negativamente, lembrando-se dos avisos severos de Dona Célia sobre a corrupção institucional promovida pelo empresário. Não podemos confiar na polícia. A mãe disse que Jorge Mendes tem contatos em todo lugar. Se avisarmos a polícia, ele vai saber antes mesmo de chegarem lá. Diante da recusa de envolver as autoridades locais de imediato, Carlos franziu a testa, preocupado com os próximos passos do advogado. Então, o que você sugere? Rodrigo propôs uma ação direta e audaciosa para colher provas incontestáveis. Vamos até lá. Ver com nossos próprios olhos, tirar fotos, vídeos, conseguir provas que não possam ser negadas. O investigador olhou para ele como se estivesse diante de um homem que havia perdido completamente o juízo. Você está falando sério? Isso é extremamente perigoso. Sabendo dos riscos, Rodrigo manteve-se firme, afirmando que iria sozinho se fosse necessário. Cedendo à obstinação do amigo e determinado a mantê-lo vivo, Carlos aceitou acompanhá-lo na incursão de fim de semana. Na madrugada de sábado, após caminharem por quase 1 hora em meio a uma mata fechada e hostil, os dois finalmente avistaram as luzes da fazenda de Jorge Mendes. Escondidos atrás de árvores densas, Carlos utilizou uma câmera com lente de longo alcance para registrar a movimentação, enquanto Rodrigo gravava vídeos em seu celular. Através das lentes, eles testemunharam a aterradora realidade. Mesmo sob o manto da madrugada, homens e mulheres magros e vestindo farrapos eram forçados a trabalhar nos campos sob a vigilância de capangas armados. No entanto, quando o sol começou a despontar e eles iniciaram a retirada estratégica pela floresta, o estalar de galhos e vozes masculinas próximas indicaram o pior cenário possível. Corram! Gritou Carlos, desabando o silêncio enquanto os passos dos perseguidores aceleravam atrás deles. Eles dispararam pela mata, tropeçando em raízes, arranhando a pele nos galhos. Ouviam os gritos dos seguranças atrás deles, o som de cães latindo. Rodrigo sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Eles correram por 20 minutos até finalmente chegarem onde haviam deixado o carro. A fuga desesperada foi um teste de pura sobrevivência na escuridão da floresta. Entraram rapidamente no veículo e Carlos acelerou com violência, jogando terra para todos os lados em uma manobra brusca. Pelo retrovisor, Rodrigo ainda conseguiu ver a silhueta de um dos capangas emergindo da vegetação, mas já era tarde demais para eles. Ofegante e com as mãos firmes no volante, o investigador desabafou sobre a loucura daquela incursão, recebendo em troca o sorriso aliviado do jovem advogado, que celebrava o sucesso de terem obtido as imagens que destruíram o império de Jorge Mendes. De volta ao refúgio em Belo Horizonte, Rodrigo agiu com extrema cautela estratégica, transferindo todos os arquivos de fotos e vídeos para um pendrive e criando cópias de segurança que foram distribuídas em locais secretos. Aquele material valia ouro e representava a base sólida para iniciar uma persecução penal séria contra o criminoso. O próximo passo, contudo, exigia ainda mais cuidado: encontrar um membro do Ministério Público ou da Polícia Judiciária que fosse verdadeiramente incorruptível. Após dias de consultas discretas com colegas de profissão e pesquisas minuciosas sobre reputações no meio jurídico, o nome da promotora doutora Beatriz Almeida surgiu como uma luz. Ela era conhecida por sua atuação implacável e honestidade no combate ao tráfico humano.
A reunião no gabinete simples e repleto de processos da promotora foi tensa e decisiva para os rumos da denúncia. Rodrigo apresentou o depoimento assinado por Adriana, suas próprias anotações e o pendrive contendo os registros visuais da fazenda. Doutora Beatriz ouviu o relato sobre o calvário de 15 anos de Dona Célia com atenção concentrada e expressou a gravidade da situação, alertando sobre o poder político e financeiro de Jorge Mendes. Diante do questionamento direto do advogado sobre a lealdade dela, a promotora fixou os olhos nos dele e garantiu seu compromisso absoluto com a justiça. Nos dias subsequentes, ela formalizou o depoimento de Adriana sob forte esquema de proteção e iniciou os trâmites sigilosos para os mandados de busca. A calmaria aparente ruiu abruptamente durante um jantar rotineiro entre Rodrigo e sua mãe, quando o celular do advogado tocou exibindo um número desconhecido. Ao atender com desconfiança, ele foi confrontado por uma voz fria e intimidadora do outro lado da linha. Meu nome é Juliano. Eu trabalho para Jorge Mendes. Ele sabe o que você está fazendo e ele não está feliz. Isso não importa. O que importa é que você pare com essa bobagem. Deixe o passado no passado, senão você e sua mãe vão se arrepender. A ligação foi encerrada imediatamente, deixando Rodrigo estático com o aparelho na mão. Para poupar Dona Célia de um colapso nervoso, ele mentiu dizendo tratar-se de um engano, mas o suor frio em sua testa denunciava que a guerra havia batido à sua porta. O perigo se materializou de forma ainda mais clara na noite seguinte, quando Rodrigo percebeu um sedã preto com vidros escuros em seu encalço no trânsito da capital. Ele realizou manobras evasivas, acelerou nos sinais amarelos e fez curvas fechadas até conseguir despistar os perseguidores em uma avenida movimentada. Parado em um posto de gasolina para acalmar os tremores nas mãos, ele ligou para a doutora Beatriz, que o alertou de que as ameaças confirmavam que estavam no caminho certo, prometendo enviar uma equipe de proteção. Ao chegar em casa, a fachada de normalidade desmoronou diante dos questionamentos de Dona Célia, e ele se viu obrigado a revelar toda a verdade sobre a investigação em curso. Ouvindo o relato do filho, Dona Célia desabou em prantos, manifestando o pavor terrível de reviver o pesadelo do qual havia escapado e o medo constante de perder a única família que lhe restava. Rodrigo a acolheu em um abraço apertado, prometendo que a justiça os manteria seguros, embora estivesse internamente ciente de que havia subestimado o alcance da organização. Na manhã seguinte, o sargento Lima e o cabo Santos assumiram a escolta policial no edifício, realizando rondas constantes na tentativa de mitigar os riscos. No entanto, o clima de tensão permanente transformou o apartamento em uma fortaleza psicológica, onde a idosa passava os dias paralisada, encarando a porta principal à espera de uma invasão. A pressão psicológica começou a cobrar seu preço também no ambiente profissional de Rodrigo no prestigiado escritório de advocacia. Incapaz de se concentrar em disputas contratuais ordinárias enquanto sua vida corria perigo, ele acabou perdendo prazos processuais importantes e entregando pareceres superficiais. A mudança drástica em seu desempenho não passou despercebida pelo sócio-gestor, Dr. Fernando, que o convocou para uma reunião particular em sua sala de mogno. O chefe expressou preocupação com a postura do associado e sinalizou que a reputação da firma não poderia ser arranhada por escândalos ou envolvimentos em situações obscuras, exigindo explicações claras sobre o comportamento dele. Diante da cobrança de Dr. Fernando, Rodrigo enfrentou um dilema moral sobre revelar ou não a verdade para o mentor, mas o temor de que a rede de espionagem de Jorge Mendes pudesse interceptar qualquer nova informação o fez manter o sigilo. Ele garantiu ao chefe que se tratava apenas de uma grave questão familiar em vias de resolução e que nada ilegal estava sendo cometido por sua parte. Percebendo o esgotamento profundo do jovem, Dr. Fernando sugeriu um afastamento temporário de uma semana para que ele organizasse sua vida pessoal. Rodrigo aceitou a licença imediatamente, aliviado por poder desviar toda a sua energia para a segurança de sua mãe e para o suporte às ações da promotoria. Ao recolher seus pertences sob os olhares curiosos dos colegas de bancada, o advogado sentiu que o afastamento do escritório era um mal necessário para blindar sua integridade e focar no encerramento daquele capítulo doloroso. Ele retornou para o apartamento na Savassi sabendo que os próximos dias seriam cruciais para a deflagração da operação oficial do Ministério Público. A presença ostensiva dos policiais na portaria oferecia um conforto mínimo, mas a verdadeira paz só viria quando o mandado de prisão contra o empresário corrupto fosse finalmente executado por doutora Beatriz.
eliminando de vez a sombra da impunidade que pairava sobre eles. Quando abriu a porta de seu lar, Rodrigo encontrou Dona Célia na cozinha operando suas tarefas com mãos trêmulas, tentando encontrar na rotina doméstica um ponto de ancoragem contra o terror que a cercava. Ele se aproximou em silêncio, buscando transmitir a força que ele próprio lutava para manter em seu íntimo. Sabia que a licença do trabalho permitiria que ele ficasse ao lado dela em tempo integral, vigiando cada movimento e aguardando o sinal verde das autoridades para o desfecho daquela caçada humana que começara em um posto de gasolina abandonado na rodovia e que agora ameaçava consumir o restante de suas vidas. Eu estou com tanto medo. À noite eu sonho com aquele lugar. Sonho que eles me encontram e me levam de volta. Acordo suando com o coração disparado e então olho ao redor e vejo que estou aqui com você, mas o medo não passa, porque agora não é só eu que estou em perigo, é você também. Dona Célia confessou com a voz embargada, enquanto suas mãos trêmulas tentavam picar os legumes para o almoço na cozinha da Savassi. Rodrigo aproximou-se com delicadeza, retirou a faca de seus dedos debilitados e assumiu a tarefa, ajoelhando-se logo em seguida ao lado da cadeira dela para oferecer conforto. Mãe, eu sei que está difícil. Eu também estou com medo, mas não vamos desistir. Esses homens precisam pagar pelo que fizeram com a senhora e com outras pessoas. Se a gente desistir agora, eles vão continuar destruindo vidas. A senhora quer isso. A idosa balançou a cabeça negativamente, derramando lágrimas dolorosas ao declarar que o filho era seu único tesouro no mundo. A atmosfera de confinamento e vigilância tornou-se asfixiante nos dias seguintes, enquanto a promotora doutora Beatriz Almeida articulava uma resposta contundente nos bastidores do Poder Judiciário. Ela conseguiu a autorização legal para uma operação de busca, apreensão e prisão na propriedade rural de Jorge Mendes, acionando estrategicamente a Polícia Federal para blindar a ação contra os vazamentos crônicos da polícia local. A investida estava agendada para a semana seguinte, exigindo um planejamento de inteligência milimétrico. Para Rodrigo e sua mãe, cada hora convertia-se em uma eternidade de terror psicológico. O advogado conferia as fechaduras repetidas vezes e patrulhava as janelas na escuridão, enquanto ambos compartilhavam madrugadas insone na sala de estar, buscando em memórias antigas da infância um escudo temporário contra a ameaça iminente. No meio da semana, a fragilidade daquela rede de segurança ruiu com uma ligação telefônica de Carlos, cujo tom de voz habitual fora substituído por um pavor indesfreável. Rodrigo, eu preciso te falar uma coisa. Estou sendo seguido. Tenho certeza disso. É sempre o mesmo carro, um SUV preto. Quando saio de casa, ele aparece. Quando vou ao mercado, ele está lá. Acho que descobriram que estou te ajudando. Sentindo o estômago revirar diante da culpa avassaladora de ter arrastado o amigo para o centro do alvo, Rodrigo ordenou que ele se mantivesse barricado em seu quarto. Ele acionou imediatamente a doutora Beatriz, clamando por escolta emergencial para o investigador, mas a promotora ponderou sobre a escassez de recursos públicos, pedindo que todos resistissem firmes pelos 5 dias restantes até o ataque oficial. O pavor concreto bateu à janela do apartamento naquela mesma noite, quebrando a rotina tensa com um grito sufocado de Dona Célia na sala de estar. Pálida e trêmula, ela apontou para o vidro que dava para a rua escura. Rodrigo, tem alguém lá fora. Tem um homem nos observando. Ao se aproximar sorrateiramente, o advogado avistou a silhueta de um homem imponente, de quase 2 metros de altura e vestes escuras, parado sob a luz intermitente de um poste público. O indivíduo encarava o quarto andar do edifício de forma assintosa, emitindo um recado silencioso de intimidação. Rodrigo acionou a escolta policial de prontidão na guarita, mas quando o sargento Lima e o cabo Santos desembarcaram na calçada, o vigia da quadrilha já havia evaporado nas sombras da avenida. Após uma varredura infrutífera pelos becos adjacentes, os policiais subiram ao apartamento para colher o depoimento e sugeriram que a família se mudasse temporariamente para o lar de algum parente ou amigo próximo. Sem ramificações familiares vivas e recusando-se a converter seus poucos amigos em alvos colaterais, Rodrigo declinou da sugestão, reforçando a segurança interna ao arrastar o sofá pesado contra a porta principal como uma barreira física adicional. Dona Célia desabou no chão, abraçando os próprios joelhos em um movimento rítmico de puro desespero. Eles vão invadir aqui, Rodrigo. Eles sabem onde a gente está.
Vão esperar o momento certo e vão invadir. Vão me levar de volta, ou pior, vão nos matar. O filho a envolveu em um abraço protetor, munido apenas de um taco de beisebol e spray de pimenta. A exaustão física e mental atingiu o ápice na manhã seguinte quando o celular de Rodrigo vibrou com uma mensagem curta e fulminante da doutora Beatriz. A operação da Polícia Federal havia sido antecipada para as 15 horas daquele mesmo dia. Uma onda mista de alívio e adrenalina percorreu o corpo do advogado, que compartilhou a notícia com Dona Célia, vendo-a fechar os olhos em uma prece silenciosa pela libertação das almas ainda cativas na fazenda. Ansioso pelo desfecho, ele tentou focar em leituras e programas de televisão, mas a mente sabotava qualquer tentativa de normalidade. Movido pelo pressentimento incômodo de que algo estava terrivelmente errado na retaguarda, ele decidiu ligar para Carlos para reportar a antecipação da investida judicial. O telefone do investigador chamou insistentemente por 4 vezes, caindo direto na caixa postal e ampliando o nó de ansiedade no peito de Rodrigo. Na quinta tentativa, quando ele já recolhia as chaves do carro decidido a romper o isolamento e dirigir até a residência do amigo, a linha finalmente foi estabelecida. Contudo, o silêncio do outro lado foi rompido por uma risada gutural e cínica que o advogado reconheceu imediatamente como a voz do capanga Juliano. "Quem está falando?" Rodrigo demandou com a voz severa e o corpo enrijecido. A resposta do criminoso veio carregada de sadismo. Seu amigo Carlos estava sendo muito curioso, Rodrigo, muito curioso. Infelizmente ele teve um pequeno acidente. O mundo pareceu girar ao avesso enquanto Rodrigo assimilava o golpe, exigindo respostas sobre o estado de saúde do companheiro de investigações. "O quê? O que vocês fizeram com ele?" vociferou contra o aparelho. Juliano continuou o monólogo de terror com total frieza. "Nada demais. Apenas demos uma lição. Uma lição para você entender que não deve mexer com o que não te pertence. Carlos está vivo por enquanto. Mas se você continuar com essa investigação ridícula, ele não ficará por muito tempo, assim como sua mãezinha querida." A linha ficou muda em seguida, e o celular escorregou dos dedos trêmulos do advogado, colidindo contra o tapete da sala enquanto o ultimato ecoava pelas paredes do apartamento residencial. Reunindo os fragmentos de sua sanidade em meio ao pânico de ver sua mãe sob ameaça de morte iminente, Rodrigo efetuou uma ligação de emergência para o gabinete da promotoria, relatando o sequestro e agressão sofrida por Carlos. A voz da doutora Beatriz assumiu um tom de severidade absoluta e militar. "Rodrigo, eu vou mandar uma equipe até a casa de Carlos agora mesmo, mas você precisa ficar aí. Não saia de casa por nada. A operação na propriedade rural está acontecendo neste exato momento. Em poucas horas, vamos ter Jorge Mendes e seus capangas presos. Só preciso que você aguente firme até lá." O advogado assentiu em transe, sentindo o peso esmagador do sacrifício alheio em sua busca por justiça. Trancado no apartamento enquanto o relógio avançava implacável em direção ao horário da invasão federal na zona rural, Rodrigo postou-se novamente ao lado de Dona Célia, ocultando o teor real da conversa com Juliano para não aniquilar as últimas forças psicológicas da mãe. Ele sabia que o destino de todos eles, o dele, o de sua mãe, a sobrevivência de Carlos e a liberdade dos trabalhadores escravizados, estava sendo decidido naquele exato instante pelos fuzis e mandados da Polícia Federal a 200 quilômetros de distância. Restava-lhe apenas empunhar o taco de madeira, encarar a porta blindada da sala e suportar a agonia dos minutos mais longos e perigosos de toda a sua existência humana. "Meu filho, eu sei que você está fazendo isso por mim, por justiça, mas eu não suporto ver você sofrer assim. Se você quiser parar, eu entendo. Eu perdoo você." Dona Célia disse com infinita ternura, segurando o rosto de Rodrigo entre suas mãos trêmulas após ele confessar o sequestro e a agressão contra o investigador Carlos. Rodrigo, contudo, balançou a cabeça em uma firme negativa. "Não posso parar, mãe. Se eu parar agora, tudo isso terá sido em vão. Carlos terá se machucado em vão. Todas aquelas pessoas que ainda estão sofrendo vão continuar sofrendo. Eu preciso terminar isso." Diante da obstinação do filho, a idosa limpou as lágrimas e garantiu que ficaria ao seu lado até o fim, iniciando uma angustiante espera por notícias no confinamento do apartamento.
O relógio de parede parecia congelado enquanto as horas avançavam lentamente. Finalmente, às 17h20, o celular de Rodrigo vibrou com uma mensagem curta e impactante da doutora Beatriz: operação concluída. Sucesso. Ligue para mim. Com os dedos trêmulos de pura adrenalina, ele discou o número da promotora, que atendeu prontamente com novidades avassaladoras. Rodrigo, conseguimos. Encontramos 23 pessoas na propriedade, todas em situação de trabalho escravo. Libertamos todas e prendemos 8 homens que guardavam o local. Encontramos documentos e computadores, é evidência mais que suficiente para processar Jorge Mendes. Aliviado, o advogado questionou sobre o paradeiro do mandante, mas a promotora hesitou, revelando que o empresário não estava no local e já era considerado um foragido da justiça. A notícia de que Carlos havia sobrevivido ao atentado e estava sob cuidados hospitalares trouxe o restante de alívio que a família precisava para comemorar o desmantelamento da fazenda de horror. No dia seguinte, a grande mídia nacional transformou o caso em um verdadeiro circo midiático, estampando manchetes sobre o resgate histórico e exibindo imagens dos sobreviventes fragilizados recebendo atendimento médico. Sentado ao lado de Dona Célia em frente à televisão, Rodrigo assistiu ao depoimento tocante de uma senhora que havia passado 7 anos naquele cativeiro rural após ser enganada por um recrutador. O advogado confortou a mãe, ressaltando que aquelas vidas haviam sido salvas unicamente graças à coragem dela em quebrar o silêncio. Apesar do sucesso da operação da Polícia Federal, a impunidade de Jorge Mendes incomodava Rodrigo, pois o criminoso parecia ter evaporado de suas propriedades e residências oficiais logo após ser alertado por algum informante corrupto de dentro do próprio sistema de segurança. Obovando a autorização da promotoria, o jovem advogado dirigiu-se até o hospital de pronto-socorro na Zona Norte para visitar Carlos. Ao entrar no quarto do 3º andar, encontrou o investigador com o semblante completamente desfigurado, ostentando hematomas roxos e um gesso pesado no braço esquerdo. Rodrigo tentou quebrar o gelo com uma piada descontraída sobre a necessidade de uma ambulância nova, mas a culpa por ver o amigo naquele estado pesava intensamente em seu íntimo. Carlos sorriu com dificuldade devido às dores pelo corpo e fez questão de eximir o advogado de qualquer responsabilidade pelo ocorrido na noite anterior. Não foi por sua causa, foi por causa de uns filhos da mãe que acham que podem fazer o que quiser. Mas não se preocupe, estou vivo e, segundo os médicos, vou me recuperar totalmente. Só vai levar algumas semanas. O investigador relatou detalhadamente a emboscada covarde armada por 3 capangas em sua própria residência, onde foi espancado e teve os ossos fraturados com uma barra de ferro como um aviso explícito para que cessasse as buscas. Ele finalizou a conversa alertando Rodrigo para redobrar a segurança, pois um animal acuado como Jorge Mendes buscaria vingança imediata. Ao retornar para o apartamento da Savassi, Rodrigo encontrou a doutora Beatriz conversando com Dona Célia na sala de estar. A promotora trazia atualizações jurídicas robustas, confirmando que os registros financeiros apreendidos vinculavam o empresário corrupto a outras propriedades escravocratas em diferentes estados da federação. Contudo, diante do impasse sobre o paradeiro do fugitivo, a autoridade propôs uma estratégia midiática ousada e arriscada. Quero que vocês façam uma entrevista para a televisão. Contem a história de vocês. Mostrem o rosto de Dona Célia, o que ela passou. Isso vai colocar pressão pública em Jorge Mendes. Vai ser mais difícil para ele se esconder e vai mostrar para outras vítimas que elas podem denunciar também. A proposta causou hesitação imediata em Dona Célia, que empalideceu diante da perspectiva de expor suas feridas psicológicas para todo o país. Eu não sei se consigo falar para todo mundo sobre o que aconteceu, expressou com a voz trêmula. Doutora Beatriz aproximou-se com extrema empatia, segurando suas mãos e ressaltando o poder de sua voz como sobrevivente para encorajar novas denúncias e asfixiar os recursos de fuga do criminoso. Rodrigo endossou o pedido da promotora com um olhar encorajador, prometendo permanecer ao lado dela durante cada segundo da gravação. Convencida pelo propósito maior de justiça, a idosa respirou fundo e aceitou o desafio de enfrentar os refletores da imprensa nacional. Os 2 dias seguintes foram marcados por uma intensa preparação psicológica e jurídica conduzida por especialistas contratados pela promotoria para blindar Dona Célia contra novos gatilhos emocionais.
Quando finalmente cruzaram os imensos estúdios de gravação da emissora de televisão, cercados por cabos, refletores e uma equipe técnica ágil, a ansiedade era palpável. Uma maquiadora profissional aproximou-se com cosméticos para suavizar as marcas do tempo no semblante da idosa, mas Dona Célia recusou a intervenção de forma altiva. "Quero que vejam o meu rosto real, sem máscaras", declarou, decidida a mostrar ao público a crueza real da negligência e da barbárie que havia suportado por 15 anos. A renomada jornalista investigativa conduziu a entrevista com profundo respeito e sensibilidade, evitando o sensacionalismo barato e focando na dignidade dos sobreviventes. Diante das lentes, a voz de Dona Célia ganhou uma firmeza impressionante à medida que detalhava a traição sofrida pelo cunhado Mário, o encarceramento privado, os anos de trabalhos forçados sem remuneração e o reencontro milagroso com seu filho advogado na conveniência daquela rodovia. Rodrigo complementou o depoimento explicando os trâmites legais da investigação e a atuação incansável da Polícia Federal. Ao término da gravação de mais de 1 hora, a comoção era generalizada, arrancando lágrimas sinceras dos cinegrafistas e produtores presentes no set. A exibição da reportagem em horário nobre provocou um verdadeiro abalo sísmico na opinião pública nacional, incendiando as redes sociais com correntes de solidariedade e posicionando as cobranças pela captura de Jorge Mendes no topo dos assuntos mais comentados do país. Jornais impressos e portais de notícias reproduziram o calvário da família, tornando a permanência do empresário no anonimato algo virtualmente insustentável. Sentado na sala de estar ao lado de sua mãe, que agora exibia uma serenidade inédita no olhar, Rodrigo contemplou o impacto de sua jornada e compreendeu que o clamor social havia transformado aquela busca familiar em uma causa de justiça coletiva impossível de ser sufocada pelo poder econômico. "Senhor Pereira, meu nome é Jorge Mendes. Acho que precisamos conversar." "Oh, eu acho que tem sim. Você acabou com meus negócios, colocou meu nome em todos os jornais do país, fez de mim um fugitivo. E isso não vai ficar assim. Senhor Pereira, eu nunca pago por nada. São os outros que pagam e você, infelizmente, vai pagar caro por ter se metido onde não devia." O telefonema recebido no final da noite congelou o sangue nas veias de Rodrigo, enquanto sua mãe, Dona Célia, empalidecia na sala de estar. A voz do criminoso era calma, controlada e destilava um sadismo puro. Desligando o aparelho descartável para evitar qualquer rastreamento imediato pelas autoridades, o empresário foragido deixou claro que a exposição midiática nacional havia transformado a busca por justiça em uma declaração de guerra direta, na qual a integridade daquela família era o alvo principal. Após a ligação, a promotoria e a Polícia Federal foram acionadas às pressas, resultando no reforço ostensivo da guarda no edifício residencial da Savassi. 4 agentes passaram a se revezar em turnos rigorosos, vigiando as imediações para conter um ataque iminente da organização criminosa. Doutora Beatriz sugeriu a transferência imediata de Dona Célia e de seu filho para o Programa Oficial de Proteção a Testemunhas, em uma casa de segurança isolada do mapa, mas o advogado recusou prontamente a oferta. Rodrigo não aceitava viver escondido como se fosse o culpado, embora o medo constante fizesse sua mãe emagrecer dia após dia, com o semblante cavado e os olhos sempre alertas diante da iminente retaliação. 1 semana depois, a Polícia Federal obteve a primeira pista concreta sobre a rota de fuga de Jorge Mendes, quando câmeras de monitoramento de um pedágio rodoviário registraram um veículo registrado em nome de um de seus laranjas seguindo em direção ao norte do país. Uma caçada humana em escala nacional foi deflagrada, com barreiras montadas nas principais estradas estaduais e cartazes de procurado espalhados por todas as delegacias. O cerco público asfixiava os recursos financeiros do empresário corrupto, mas Rodrigo sabia perfeitamente que um criminoso acuado e exposto em horário nobre tornava-se infinitamente mais perigoso, agindo com a irracionalidade de quem já não tinha mais nada a perder perante a justiça. O clímax daquela perseguição implacável materializou-se em uma quinta-feira, por volta das 22 horas, enquanto mãe e filho tentavam se distrair assistindo a um filme antigo na sala de estar. O sargento Lima e o cabo Santos faziam a patrulha de rotina nos corredores do condomínio, garantindo uma aparente calmaria que ruiu quando a rede elétrica do apartamento piscou e se apagou por completo. Passos rápidos, sussurros abafados e o eco de uma movimentação hostil do lado de fora fizeram o advogado se levantar em alerta máximo, empunhando o taco de beisebol.
Ele ordenou que Dona Célia corresse para o quarto principal e trancasse a porta, pressentindo que o cerco final havia começado. Olhando pelo olho mágico da porta social, Rodrigo testemunhou o cenário de horror. O corredor estava na penumbra da luz de emergência intermitente. Dois homens corpulentos vestidos de preto avançavam de forma coordenada, portando armamento pesado. O pânico tomou conta de seu peito, fazendo-o recuar em direção ao cômodo onde sua mãe estava abrigada para alertá-la sobre a invasão. Mãe, eles estão aqui. Temos que sair agora, sussurrou com o coração disparado na garganta. Diante da ausência de uma escada de incêndio externa e sabendo que estavam encurralados no quarto andar, o advogado discou o número de emergência da polícia judiciária, reportando a crise enquanto arrastava uma cômoda pesada contra a entrada do quarto. Os segundos arrastavam-se como tortura enquanto o som de golpes violentos contra a porta principal do apartamento ecoava pelo imóvel. Em poucos instantes, a estrutura de madeira da entrada cedeu sob o impacto mecânico, e os passos pesados dos capangas invadiram a sala de estar, avançando rapidamente em direção ao corredor dos quartos. Chutes brutais começaram a golpear a porta do dormitório, fazendo com que a cômoda de madeira sofresse um deslocamento de alguns centímetros a cada investida. Desesperado por uma rota de fuga antes que a barreira colapsasse completamente, Rodrigo abriu a janela de vidro, encarando o vento frio da noite e a pequena sacada que se estendia para o lado de fora. Mãe, vem, vamos para a sacada, coordenou o jovem, ajudando a idosa a transpor a janela com as pernas debilitadas pela desnutrição e pelo pavor. O espaço externo era minúsculo e protegido por uma grade de metal envelhecida, oferecendo uma visão vertical assustadora do pátio de concreto localizado 4 andares abaixo. Atrás deles, o estalo da fechadura do quarto rompendo indicou que os invasores haviam vencido o bloqueio interno da cômoda. Avaliando as opções de sobrevivência, o advogado fitou a sacada vizinha, que ficava a uma distância estimada de 2 metros, e compreendeu que saltar para a estrutura ao lado era a única alternativa viável para não serem executados no cativeiro. Dona Célia encarou o abismo entre as duas construções e recuou em pânico absoluto. Não consigo. É muito longe, chorou, paralisada pelo trauma. Rodrigo subiu na grade metálica resiliente e buscou transmitir a confiança necessária para o momento definitivo. Você consegue. Eu sei que consegue. Confie em mim. Impulsionando seu corpo contra o vento forte da noite, o advogado saltou no vazio, agarrando os limites da grade vizinha com a força do desespero puro. Ele içou o próprio peso para o interior da nova sacada, ignorando a dor aguda no joelho que colidira contra a alvenaria, e virou-se imediatamente para resgatar sua mãe, que permanecia acuada na estrutura anterior. O cenário tornou-se crítico quando a silhueta escura de um dos executores de Jorge Mendes emergiu na janela do quarto, estendendo o braço armado na direção da idosa. Mãe, agora! Pula agora! O advogado gritou a plenos pulmões, despertando na mãe uma centelha de pura adrenalina de sobrevivência. Dona Célia subiu na estrutura de proteção e lançou-se no espaço em câmera lenta, com os braços estendidos em direção ao filho. Rodrigo inclinou-se perigosamente sobre o parapeito vizinho, esticando as mãos ao limite até que seus dedos travaram firmemente nos pulsos da mãe, suportando o impacto do peso que ameaçou puxar ambos em direção ao chão de concreto. Reunindo uma energia física que desconhecia possuir, o jovem advogado arrastou o corpo de sua mãe por cima da estrutura de ferro, trazendo-a em segurança para o piso da sacada vizinha enquanto o capanga frustrado esbravejava insultos do outro lado. Sem perder tempo, Rodrigo começou a golpear o vidro da janela do apartamento adjacente, clamando por socorro imediato. Uma moradora idosa e assustada com o tumulto noturno aproximou-se da abertura, compreendendo a gravidade da situação ao ver os 2 sobreviventes feridos e exaustos. Ela destrancou o acesso rapidamente, acolhendo-os no interior de seu lar enquanto as sirenes das viaturas da Polícia Federal finalmente começavam a ecoar pelas ruas do bairro. A polícia já ligou, eles estão vindo. Ainda ofegante, eles estão vindo e estavam. Naquele exato momento, ouviram sirenes na rua. Luzes azuis e vermelhas iluminaram a fachada do prédio. A polícia havia chegado, mas os homens no apartamento de Rodrigo também ouviram. Houve um momento de silêncio e então sons de correria. Eles estavam fugindo. O eco das viaturas cortou a tensão sufocante daquela madrugada, forçando os invasores a abortarem a execução.
Rodrigo e Dona Célia, amparados pela vizinha idosa, desceram as escadas de emergência em transe, deparando-se no térreo com o sargento Lima e uma dezena de policiais militares. Embora o oficial garantisse que os criminosos haviam escapado pelos fundos e que equipes já realizavam um cerco, o advogado compreendeu, ao ver sua mãe em estado de choque recebendo o oxigênio dos paramédicos, que aquela trégua duraria pouco enquanto o mentor intelectual estivesse solto. Nas 72 horas seguintes ao atentado na Savassi, a Polícia Federal assumiu formalmente o comando das investigações e capturou os dois executores em um veículo clonado nas proximidades da divisa estadual. Durante o interrogatório policial conduzido em sigilo, um dos criminosos cedeu à pressão jurídica e confessou que a ordem expressa de Jorge Mendes era simular uma invasão de domicílio violenta para calar o advogado e sua mãe de forma definitiva. Diante da gravidade inequívoca dos fatos, Rodrigo aceitou a transferência imediata de sua família para uma residência oficial de proteção a testemunhas. O novo lar consistia em uma estrutura discreta na região metropolitana, vigiada por agentes federais armados e monitorada por sistemas de segurança eletrônica ininterruptos. As semanas de confinamento na residência de segurança converteram-se em uma rotina claustrofóbica e psicologicamente desgastante para os sobreviventes. A promotora doutora Beatriz Almeida utilizava as visitas técnicas semanais para relatar o acúmulo de novas denúncias anexadas ao dossiê principal, que agora englobava os crimes de tentativa de homicídio qualificado, obstrução de justiça e formação de quadrilha. No entanto, a falta de dados concretos sobre o paradeiro do empresário alimentava a ansiedade de Rodrigo, que sofria de insônia crônica induzida por pesadelos repetitivos sobre a queda de sua mãe na sacada de ferro. Enquanto Dona Célia demonstrava uma severa regressão emocional, isolando-se no quarto sob o diagnóstico médico de estresse pós-traumático agudo. A reviravolta definitiva manifestou-se em uma tarde chuvosa de junho, quando a doutora Beatriz adentrou o recinto de proteção exibindo uma postura visivelmente triunfante. Sem delongas processuais, ela anunciou que o Núcleo de Inteligência da Polícia Federal havia localizado e efetuado a prisão preventiva de Jorge Mendes no interior do estado do Pará, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Belo Horizonte. O foragido utilizava uma identidade falsa em uma propriedade rural de difícil acesso, mas foi surpreendido por uma equipe tática de madrugada e rendido sem oportunidade de reação bélica. Rodrigo desabou no sofá da sala de estar, cobrindo o rosto com as mãos enquanto assimilava a magnitude daquela vitória. O advogado caminhou até o dormitório onde Dona Célia repousava sob o efeito de medicações ansiolíticas e sentou-se delicadamente na borda do colchão para transmitir a notícia que mudaria o destino de ambos. Mãe, eu tenho uma notícia. Jorge Mendes foi preso. Acabou. Nós vencemos. As palavras pareceram romper uma barreira psicológica erguida ao longo de 15 anos de cativeiro e opressão, fazendo com que a idosa desabasse em um choro profundo de libertação e alívio existencial. Mãe e filho uniram-se em um abraço longo e silencioso no centro do quarto, sepultando de forma definitiva o fantasma do medo que outrora ditava o ritmo de suas vidas na rodovia. A transferência de Jorge Mendes para uma penitenciária de segurança máxima na capital mineira converteu-se em um fenômeno de audiência na imprensa nacional, expondo a face do empresário corrupto agora algemado e escoltado por agentes federais. Rodrigo e sua mãe optaram por rejeitar novas aparições públicas em programas de televisão, resguardando o direito à privacidade após o cumprimento de seu dever cívico. O criminoso foi formalmente indiciado por 18 crimes graves, assegurando que o restante de seus dias fosse cumprido em regime fechado. Carlos, apresentando uma visível melhora anatômica em seu braço engessado, visitou os amigos para celebrar o desfecho vitorioso e cobrar, em tom bem-humorado, o bônus financeiro contratual pelo perigo enfrentado. 2 meses após o aprisionamento da liderança da quadrilha, o Ministério Público emitiu o parecer favorável para que Rodrigo e Dona Célia deixassem formalmente o programa de proteção a testemunhas. Sabendo que o antigo apartamento na Savassi estava irremediavelmente impregnado de memórias traumáticas e violência, o advogado desfez-se do imóvel e adquiriu uma residência menor em um bairro residencial arborizado e silencioso da Zona Sul. A transição para o novo lar exigiu paciência redobrada, pois a idosa oscilava entre episódios de lucidez serena na cozinha e crises agudas de pânico causadas por ruídos mundanos da vizinhança, embora o acompanhamento terapêutico mantivesse viva a perspectiva de recuperação gradual.
O retorno de Rodrigo às atividades profissionais no escritório de advocacia foi marcado por uma recepção calorosa por parte do Dr. Fernando, que estendeu um aperto de mão institucional em sinal de profundo respeito e retratação. A aprovação pessoal pela qual o jovem associado passará transformou profundamente sua visão sobre a carreira jurídica, mitigando sua antiga ambição focada exclusivamente no retorno financeiro ou em disputas corporativas de grande porte. Ele compreendeu que sua verdadeira vocação dali em diante seria direcionada à advocacia pro bono e à assistência direta a famílias vulneráveis que sofriam em silêncio sob o jugo de explorações análogas à escravidão. A rotina familiar finalmente assumiu contornos de estabilidade à medida que as estações avançavam e o julgamento oficial de Jorge Mendes progredia nas varas criminais federais. Dona Célia começou a manifestar pequenos resquícios de sua antiga personalidade, sorrindo ao preparar o macarrão com molho de tomate que outrora simbolizara o primeiro elo de Recon.